Bom, vamos começar então. Já temos, por enquanto, 73 pessoas. Não sei se todos vocês me conhecem, eu sou a Mariane, eu lidero aqui o time de marketing e também de capacitação, aqui do Estímulo. É um prazer enorme estar com vocês. A nossa ideia é realmente apoiá-los com capacitação, a gente entregar realmente um conteúdo que gere valor para vocês. E hoje é um dia muito especial para nós, que é um novo parceiro com a gente, que é o Cássio, da Anjos do Brasil. Eu vou passar a palavra também para o Fábio, que o Fábio está aqui com a gente desde o início do Estímulo, e o Fábio é nosso CEO aqui, nosso diretor. E ele quer também falar um pouquinho com vocês, que é importante a gente conhecer um pouco de vocês e vocês saberem quem está por trás do Estímulo, né? Então, Fábio, passo a palavra para você e depois a gente passa a palavra para o Cássio. Por favor. Obrigado, Mari. Obrigado. Queria dizer que é um prazer estar aqui abrindo mais um evento do Estímulo, mais uma mentoria do que a gente chama mentoria inspiracional, porque o Estímulo nasceu na pandemia justamente para ajudar micro e pequenos empreendedores, e de lá para cá a gente se reinventou porque a gente viu que vocês precisam de quanto mais ajuda vocês puderem ter, quanto mais apoio vocês tiverem ter, mais rápido, mais bonita vai ser a jornada de empreendedor de cada um de vocês, né? E a gente entende que isso é muito importante para o Brasil, a cultura empreendedora, né? Uma cultura de gerar valor, de construir, de inovar, ela é muito importante para o Brasil. Então a gente trabalha dia e noite aqui para que vocês possam prosperar, progredir, crescer e atingir o máximo potencial possível. Dentro do nosso programa, né, no nosso programa de capacitação, que a gente chama, a gente tem diversas formas de ajudar vocês. Uma delas, e a mais tradicional, é justamente essa, trazendo grandes empreendedores aí, tipo, que nem o Cássio, ele vai contar mais a história dele, mas são grandes empreendedores que têm que aprenderam muito ao longo da sua jornada e querem compartilhar isso com vocês também, trocar experiências e uma conversa bastante aberta, né? Então, essa é a nossa chamada mentoria inspiracional. A gente também traz pílulas de estímulo, que são empreendedores como vocês mesmo, trocando dicas. A gente traz diversos parceiros de capacitação com cursos, né, desde marketing, finanças e outros cursos que vocês muitas vezes precisam ao longo da jornada para aperfeiçoar, né? A gente entende que o conhecimento é a diferença entre o empreendedor que acaba conseguindo, né, muitas vezes do empreendedor que não consegue. Então, conhecimento é fundamental dentro dessa jornada e vocês buscarem. A gente está aí também para levar tudo aquilo que a gente considera importante que vocês conheçam. E, por fim, esse ano a gente está trazendo, além de trazer mais capital, que eu vou falar logo mais, a gente está trazendo novos programas de conexão, né? Então, conexão com investidores é um deles. A gente quer não só levar o estímulo até vocês, mas também trazer investidores que muitas vezes tenham interesse em investir na empresa de vocês, né? Então, a gente quer ajudar vocês na sua jornada para que vocês cheguem até preparados para expandir a empresa, conquistar mais investimentos, e é muito sobre isso que o Cássio hoje até vai falar aqui, né? A Anjos do Brasil é uma empresa de investimentos anjo, ou seja, ajuda pequenos empreendedores a crescerem, a se estruturarem, ficarem cada vez maiores e melhores. E também a gente vai criar um novo programa dentro do nosso pilar de capacitação de conexão com investidor, conexão entre vocês, né? Então a gente vai criar grupos para que vocês troquem aprendizados, né? Troquem dores e soluções que vocês tiveram ao longo da jornada, ao longo da vida de vocês. Isso tudo dentro da área de capacitação. E na área de investimentos, o apoio financeiro e tudo mais, a gente está buscando novos investidores de impacto para levar mais do que dobrar o capital que hoje o estímulo tem disponível. Hoje infelizmente, a gente não tem dinheiro para todo mundo, apoio financeiro para todo mundo, mas a gente está buscando cada vez mais e está conseguindo trazer, então, ampliar esse apoio financeiro do estímulo. Então, tudo isso a gente faz para vocês, porque vocês são as estrelas aqui no estímulo, os pequenos empreendedores, aqueles que têm o potencial de transformar vidas, a sua própria vida e a vida de todos aqueles que trabalham com você, dos seus clientes. Então, a gente acredita que é isso que faz um país melhor. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa
não é uma aula, né? Esse bate-papo com o Cássio, né? Ele vai compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. Aproveitem bastante e tenham uma ótima noite. Cássio, agora é com você. Joia, obrigado, Fábio, obrigado, Mariana, obrigado a todos aí do time de Estímulo pelo convite, pelo prazer estar aqui com vocês todos, empreendedores, né? Assim, acho que essa parceria que a gente está aqui com o Estímulo me estimula muito, me anima muito, porque eu acho que ela vem assim algo que a gente já vem buscando há muito tempo, né? Que é complementar, né? O trabalho de complementar entre investimento anjo e financiamento são formas muito complementares e muito importantes para vocês empreendedores conseguirem desenvolver os negócios de vocês, né? E como o Fábio colocou bem, quer dizer, a gente sabe, né? Não só por experiência, mas por estudos, pesquisas, que mais que o dinheiro, né, toda a inteligência, todo o conhecimento, todo o aprendizado que a gente pode compartilhar com vocês é o que faz a diferença para o sucesso, né? Claro, a gente sabe que sem dinheiro não dá para fazer as coisas, precisa disso, mas garanto para vocês, o que vai fazer real diferença para vocês é conhecimento. Isso que vai levar vocês a atingir os objetivos, realizar os sonhos que vocês têm. Esse é o meu propósito aqui, estar junto com vocês, tá? Então, assim, eu preparei uma apresentação aqui, eu vou compartilhar, só preciso que vocês me liberem para poder compartilhar minha tela, se você puder. Rodrigo, né? Isso, já acabei de liberar. Obrigado, Rodrigo. Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar a apresentação, eu vou comentar assim, começar assim, contando um pouquinho da minha história, mas muito mais contextualizar, né, da onde eu vim, o que eu faço hoje, para vocês conhecerem um pouco e conhecerem muito do propósito do que a gente está buscando fazer, que eu falei pela Anjos do Brasil, né, nesse processo de apoio ao empreendedorismo, tá? Então, depois eu vou compartilhar aqui, tem um QR Code, mas eu compartilho depois no chat também os meus links aqui para tudo que eu estou falando, vocês vão ter acesso a uma série de conteúdos, informações que é importante para vocês. Mas contando um pouco da minha história rapidamente, né? Eu comecei a empreender relativamente cedo, né? Há bastante tempo, né? Década de 80, né? Mas ainda me considero jovem, de certa forma, um jovem mais crescido, vamos dizer assim, né? Comecei cedo na época de faculdade ainda, tinha 19 anos, era um garoto ainda, mas tive a oportunidade, né? Gostava de tecnologia, aprendi a programar, né? Garoto mesmo, meio autodidata, e aí comecei a fazer uns trabalhos, né? Já comecei com 17 anos a fazer um estágio, trabalho nessa área, enfim, aí entrei em faculdade, aí, desenvolvi um software, e aí uma empresa me encontrou, que eu fiz software, e me perguntou que você poderia desenvolver um outro software para ela, e falei, puxa, até a oportunidade de criar meu primeiro negócio, né? Eu tive, né, também, vamos dizer assim, a grande oportunidade de ter tido uma mãe que é muito empreendedora, então acho que eu tinha esse exemplo, né, empreendedor dentro de casa, isso me ajudou bastante, obviamente, e de certa forma me estimulou também a querer empreender, criar meu próprio negócio, né? E comecei assim, né? Como eu falei isso, meados da década de 80, né, tinha pouquíssimos recursos, não tinha, né, o que eu tinha de recursos, assim, claro, minha família sempre me deu um sustento, nunca, não tendo, pelo contrário, sempre me deu tudo que elas podiam, e fui fazer meus bicos para poder me reinvestir em mim mesmo, né? E foi a partir daí que eu comecei esse meu primeiro negócio, né? E esse negócio se desenvolveu, mas acabei criando um segundo negócio. Software naquela época não era um mercado tão grande, diferente do que é hoje, né? Hardware era um grande mercado, equipamentos, né? Parte de equipamentos, né? De informática, e resolvi criar um segundo negócio nessa área para poder expandir minha atuação. Eu vou falar depois um pouquinho mais sobre essas lições aprendidas que eu tive, acho que para compartilhar com vocês também, para quem está começando essa jornada, né? Enfim, resumindo essa jornada como empreendedor, né, foi desenvolvida durante mais de 20 anos, acabei tendo a oportunidade de comprar uma empresa em 1995, que foi o primeiro M&A, e no começo dos anos 2000, eu comecei a ser procurado por fundos de investimento. Até aquela época foi tudo recurso próprio, tudo crescimento orgânico, como a gente fala, e não conhecia muito pouco desse mercado de fundos de investimento, né, esses investidores. E a empresa já estava em um certo estágio, não era uma empresa grande, né, mas era uma empresa já em crescimento, que tinha tecnologia, e esses investidores começaram a olhar para a minha empresa e falar, puxa, temos interesse em investir em você. E aí eu falei, nossa, por que eles se interessaram, né? E foi uma das primeiras lições que eu tive nessa área, né? Eu fui entender essa ótica do que investidor via e o que ele via de diferente que eu não via na empresa, né? E aí comecei a aprender
é justamente esse valor agregado que não era só dinheiro, até porque nessa época eu já não precisava mais, né? A empresa já era lucrativa, já gerava caixa, eu nem precisaria de capital, mas eu vi que tinha uma oportunidade maior, e acho que é uma primeira lição que eu posso compartilhar com vocês, né, que quando vocês buscam um investidor, né, tem que pensar não só no dinheiro, no recurso financeiro, mas pensar muito no que mais ele pode agregar, o que mais vocês precisam, né, além do capital financeiro. Acho que isso é a grande diferença desse relacionamento que vocês vão ter com algum tipo de investidor. Tá? Mas, enfim, e aí completei minha jornada. Né? Um investidor, tipicamente, existem exceções, tá? Mas tipicamente, ele quando investe na sua empresa, ele investe para ter uma saída futura. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Né? Essa saída não é a venda do negócio. Então, é a segunda lição que eu posso compartilhar. Quando vocês forem buscar um investidor, essa é uma pergunta que vocês têm que fazer. Você quer investir em mim? Como é que você quer ter retorno do seu investimento? É pela venda da empresa ou com dividendos? Normalmente é pela venda da empresa. Aí você tem que saber que você vai ter que estar preparado para vender a sua empresa. Então, eu falo para todo empreendedor. Se você está buscando um investidor, mas você quer continuar com a sua empresa até para a sua vida, né? Tem que ver se você tem achar o investidor certo também, porque senão vai ter um problema lá na frente, né? Agora, existem alguns investidores, sim, que podem olhar só por dividendos e querendo continuar na sua jornada, né, durante toda a evolução do seu negócio, tá? Mas, enfim, esse investidor, obviamente, não era esse propósito, o propósito era a venda, e acabei fazendo isso, e normalmente o ciclo, né, o tempo médio é de 5 anos, e foi exatamente isso que aconteceu. Em 2009, eu vendi meu negócio, né? E depois que eu falei de mais de 20 anos empreendendo, feito os desafios todos que vocês vivem, falei, bom, agora eu queria fazer um pouco diferente, eu queria ajudar outros empreendedores, né? E conheci o modelo de investimento anjo, principalmente alguns conhecidos que eu tinha nos Estados Unidos. Naquela época, aqui no Brasil tinha muito pouca coisa, já até existiam alguns grupos, mas eram, assim, eu brinco falo, quase escondidos, né? Pessoas quase parecia que se escondiam, né? Eu tive até dificuldade em encontrar outros investidores para começar a investir. Isso até foi um dos motivos que me estimularam a criar Anjos do Brasil em 2011. Foi justamente vendo assim, muitos empreendedores buscando investidores, e algumas pessoas querendo investir, né, com pessoas do meu relacionamento, mas não sabendo como fazer. E eu falava para eles, olha, eu também estou começando, mas eu tive a experiência de ter um fundo de investimentos, aprendi muito com eles, e também para os meus conhecidos que fazem investimento anjo nos Estados Unidos, eu também, né, já conheci um pouco. Então, vamos se juntar, vamos se unir. Uma das coisas que eu aprendi é isso. O investimento, principalmente o investimento anjo, ele é muito colaborativo. Ele é sempre feito em grupos. E para isso, as pessoas precisam se conhecer, precisam estar se relacionando, né? E para isso que eu fundei Anjos do Brasil, com o propósito de fomentar o investimento anjo para apoiar os empreendedores brasileiros. Isso em todo o Brasil. Tanto que a gente tem espalhados em todo o Brasil o que a gente chama de núcleos regionais. São grupos de investidores locais em diversas cidades espalhadas no Brasil, né? Apesar que hoje, depois da pandemia, hoje a gente integrou essa rede a nível nacional, né? Hoje a gente faz, como estamos aqui hoje online, então a regionalização já, não que ela deixou de existir, muito pelo contrário, continua sendo importante essa proximidade regional. Mas, ao mesmo tempo, a gente opera aí a nível nacional, hoje com cerca de 500 investidores ativos na nossa rede. E viemos essa jornada aí nesses últimos quase 12 anos, vamos completar 12 anos agora em julho, apoiando empreendedores, né, investindo neles, dentro de um modelo que eu vou explicar para vocês, que é o modelo de investimentos que a gente chama em startups, né? Que ainda, infelizmente, tem algumas restrições, tá? Ele tem um foco mais específico, né? Infelizmente, ainda ele não consegue abranger todos os empreendedores esse tipo de investimento. Mas o nosso objetivo, nosso projeto é cada vez mais tentar ampliar esse escopo. Então, obviamente, o que eu vou compartilhar aqui para vocês é, hoje, para que o investimento anjo se aplica, aonde se aplica, talvez não para muitos de vocês, infelizmente, não possa ser nesse momento agora, mas a gente está trabalhando para ampliar, da mesma forma como o Fábio falou, puxa, não temos recursos para todos, mas estamos buscando, a gente também tem essa missão, né, aqui na Anjos do Brasil. Enfim, a Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos, né? Também a gente não tem nenhum propósito de ganhar, é muito mais fomentar e apoiar. Claro que eu tenho meu chapéu profissional, eu continuo, né, tendo uma atividade profissional, que foi quando eu fundei a Altivia Ventures, isso em 2012, mas eu trabalhando já com grandes investidores, ajudando grandes corporações a também investirem nesse ecossistema de startups, né? Mas o objetivo hoje é de falar, né, como se diz, do investimento em anjo, do que a gente pode ajudar vocês.
Aqui é só um overview do que eu tenho de atividades adicionais. Eu acabo assumindo muitos chapéus, além da Agiso Brasil, em outras organizações, como a EVCAP, como o IBGC, a ABS, também sou líder de comitê de startups, também já estou aí como mentor da Endeavor, também sou advisor da AST, que é uma organização internacional de apoio ao empreendedorismo feminino, também participo lá da Firma Comércio do Conselho da Economia Digital, enfim, porque, novamente, eu acredito muito no modelo colaborativo, né? Eu busco colaborar com essas organizações, como essas organizações colaboram, né? E agora temos o estímulo aqui como parceiro da Agiso Brasil, para a gente estar colaborando juntos também para apoiar vocês, tá? E só comentar aqui um pouco sobre livros que eu escrevi, né? Que é justamente para compartilhar com vocês. Dá para vocês, inclusive, lerem gratuitamente tanto o Dicas e Segredos para Empreendedores quanto o Investidor Anjo, pela plataforma da Amazon, tá? Eles dão lá 30 dias gratuitos, então o acesso é livre para vocês lerem, né? Que acho que talvez são conteúdos que eu escrevi justamente com o propósito de apoiar quem está nessa jornada empreendedora, seja buscando investimento, ou queira aprender um pouco, compartilhar um pouco das experiências que eu tive como empreendedor, e eu vou buscar aqui compartilhar algumas dessas experiências, tá? Eu vou passar um pouco sobre isso, mas, gente, deixar aberto aqui. Quem tiver alguma pergunta que queira fazer, pode fazer, vai colocando no chat aqui, e a gente vai tentando intercalar com as perguntas de vocês, que é o que eu mais gosto de fazer, é responder as dúvidas que vocês tenham, as questões que vocês têm. Vamos tentar ver se a gente consegue aproveitar esse tempo para que vocês saiam, pelo menos, com o máximo possível aí das questões que vocês tenham resolvidas, tá? Então, eu vou contar algumas histórias para vocês, mas histórias reais que eu vivi, né, e do que a minha experiência vivida hoje, olhando para trás, falo, puxa, olha como isso foi importante para mim e queria compartilhar com vocês, né? E a primeira história, né, que eu conto foi justamente lá atrás, né, quando eu comecei, como eu falei com vocês lembram que eu falei, né, que eu comecei, garoto, aprendendo a programar, né, e a primeira lição que eu tive é justamente essa. A gente vê muitos empreendedores, às vezes, me procuram, falando, Cássio, puxa, o que você acha que é um bom negócio para empreender? O que você acha que é bom fazer? Eu falo, olha, minha experiência, assim, é bom você empreender ou fazer aquilo que você já domina bem, que você conhece bem, né? Onde você já tem uma certa experiência. Isso vai te ajudar muito. Eu sei que é natural, que às vezes a gente olha sempre assim, né? Mas puxa, onde eu estou é difícil, tem muita competição, será que não tem um negócio mais fácil, né? E eu falo, olha, na minha experiência, não. Todos os negócios têm seus desafios e têm suas oportunidades. A questão é você olhar, né, esse lado lá das oportunidades. E existe, né, alguns estudos que indicam, né, que para você ser bem-sucedido, seja no que for, tá? Isso vale para tudo na vida, tá? Vale para, claro, a parte profissional, mas vale para quem é esportista, que você deve se dedicar no mínimo, que até treinar, vamos chamar no mínimo, as chamadas 10 mil horas, né? Tem esse livro que eu gosto muito, até com uma referência para quem tiver interesse. Tem, inclusive, em português, agora eu não lembro o título, tá? Em inglês é Outliers, do Malcolm Gladwell, que ele tem uns capítulos dele que ele fala sobre esses estudos que mostram que, né, qualquer, seja grande esportista, grande profissional, ele, no mínimo, já teve uma experiência acumulada de 10 mil horas naquilo que ele faz, né? Então, essa é a primeira dica que eu posso compartilhar para quem está começando bem no comecinho, pensando o que eu faço, para que caminho eu sigo. Fala, olha, a princípio, dedique-se àquilo que você sabe que você é bom, que você tem uma boa experiência, que você conhece, por mais que você fale, puxa, às vezes a gente conhece muito alguma coisa, a gente vê, pô, mas é que tem muitas dificuldades. Sim, mas toda vez que tem uma dificuldade, novamente tem uma oportunidade, né? Então, essa é a lição, né? E a segunda lição que eu dou para vocês é aproveitar as oportunidades, né? Vocês lembram como eu comentei com vocês, né? Eu criei minha primeira empresa não a partir de uma ideia, né? Muita gente acha, eu preciso ter ideia, ideia genial, aquela coisa que enfim, que eu acho que é a ideia diferenciada, né? E eu sempre brinco, eu falo assim, gente, eu tive muitas ideias na minha jornada como empreendedor. Não sei se nenhuma deu certo, mas eu diria que a maior parte não deu certo, tá? As que deram certo foram quando algum cliente potencial veio e me pediu para fazer alguma coisa para ele, que eu vi que tinha uma oportunidade ali, né? Então, acho que essa também é uma lição que eu aprendi nesses anos. Procurem se conectar muito no que né, as pessoas precisam, qual que é a necessidade que elas têm, né? Esse foi o software, né, o videotexto que está aqui do lado. Eu criei primeiro o emulador de terminal, que é esse bem grotesco, né, que está aqui da esquerda, e depois criei um software para emular o videotexto, que era o primeiro
serviço, não existia na internet, né? Era, vamos dizer, pré-internet, né? O primeiro serviço de comunicação que existia para você postar informações. Mas foi por isso, foi porque esse cliente me procurou, eu tinha desenvolvido esse software mais simples, ele falou, pô, já que você fez esse, será que você não faz um outro um pouquinho mais sofisticado para emular esse terminal? Eu falei, pô, tá aí uma oportunidade, né? É uma oportunidade de eu conseguir construir minha primeira empresa. Eu falei, não, legal, vou fazer, você vai ser o meu cliente, né? Enfim, e a partir daí que realmente eu falei, né? Isso foi na minha jornada como empreendedor que eu falei esses anos todos. Como eu falei, quando eu aparecia, tinha uma ideia, mirabolante, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E não que nenhuma deu certo, deu errado, desculpa. Mas, vou dizer assim, né, as que deram, como eu falei, mais certo foram aquelas que eu vi, puxa, aqui tem uma oportunidade, aqui tem uma necessidade, né, que não está sendo bem atendida, não está sendo bem resolvida. E eu sei que eu consigo fazer algo diferenciado, algo que aquele cliente, né, se interessa, e a partir daí, obviamente, isso vira uma oportunidade de negócio, né? Dito isso, aí fala, bom, ok, como é que eu conseguia crescer esse meu negócio, né? Porque esse cliente potencial que veio naquela época falou, tá bom, mas quanto você quer me cobrar para esse software? Aí eu fiquei pensando para desenvolver, né? Ele queria que eu me pagar um valor, eu ia fazer o software, entregar para ele e pronto. Aí eu fiquei pensando, poxa, se eu fizer isso, eu vou vender uma vez só, né? Posso vender por um valor legal, um valor maior, né? Mas vai me limitar para continuar, para ter um negócio, né? Como é que eu vou replicar isso, né? E aí, na época, né, não inventei nada tão inovador, já existia esse modelo. Falei, não, então vou fazer o seguinte, você não vai me pagar nada para fazer o software. Eu vou fazer o software e você vai comprar uma licença de uso, né? Por quê? Porque eu pensei, vou vender não só para ele, mas vou vender para muitos outros esse mesmo software que eu sei que outros vão precisar, né? Que é a lição da escalabilidade, né? Então, eu deixei de ser simplesmente um prestador de serviço, que aí é um negócio mais difícil de você escalar, né? Quando você presta serviço, você presta para um, aí depois tem que prestar para outro, quer dizer, você consome suas horas de trabalho para cada um, para transformar em algo, para produtizar, né? Transformar em produto, né? E isso permite você crescer muito, escalar, como a gente chama, e crescer o seu negócio, né? Então, também uma lição importante que eu digo para muitos de vocês que sejam prestadores de serviços, se vocês têm intenção de crescer seu negócio, não tem nada errado com relação a ser um prestador de serviço. A gente vê muita gente que faz qualquer tipo de prestação de serviço, né? Desde, pode ser um cabeleireiro, um barbeador, um barbeiro, desculpa, um barbeiro, pode ser um consultor, pode ser qualquer coisa, e são, né, empreendedores, muito bons empreendedores, mas às vezes você pode falar, pô, eu quero crescer um pouco mais negócio, então como é que eu replico isso, né? E aí você tem que fazer o que a gente chama de produtização, né? Como é que se transforma aquele produto, aquele serviço em um produto para conseguir escalar e crescer, né, o seu negócio, tá? Aí eu tive uma outra lição que eu fui aprendendo na jornada, né? Como eu falei, fui a desenvolver esse software, comecei a vender licenças de uso para essa empresa, para outras empresas, criei a minha primeira empresa aí, comecei a crescer ela, mas eu percebi um negócio que eu não tinha consciência naquela época, né? Que era tamanho de mercado, né? E qual era a limitação que eu sofria naquela época? Esse software, como eu falei, era um emulador para esse serviço chamado videotexto. Só que tinha uma grande limitação. Esse serviço só estava disponível praticamente só em 2 capitais aqui no Brasil, que era São Paulo e Salvador. O resto do Brasil não tinha disponibilidade desse serviço, né? Então, uma história, eu só podia vender nesses 2 mercados. Bem, o mercado de São Paulo é um mercado grande, sem dúvida mas, assim, se comparar com o Brasil como um todo, né? Poxa, tinha muito mais mercado potencial, né? Mesmo juntando com Salvador, que é um mercado também razoável, ainda era muito pequeno perto do potencial que eu ambicionava, né? Então, eu queria crescer mais esse negócio. E aí eu aprendi, poxa, eu tenho que olhar, né? Eu tive uma ideia de ter um bom produto, né? Uma oportunidade que eu vi, criei um produto legal, é escalável, mas tem uma limitação de mercado. Então, também é uma questão que você deve olhar quando você está pensando em crescer o seu negócio, é isso. Qual que é o mercado potencial, e não só potencial, o mercado que eu realmente consigo atingir, né? Porque, com esse exemplo, teoricamente, meu software serviria para qualquer pessoa no Brasil usar? Sim, né? Desde que tivesse um computador, lógico, é um requisito, já limitava o mercado, mas não bastava ter, né, o computador. Ele precisava também ter o serviço disponível, e no resto das cidades todas do Brasil não tinha. Então, limitava muito o mercado.
Então, entender isso, qual que é o mercado que eu consigo atingir, né, que a gente chama, né, que é o mercado que a gente chama de, que eu posso obter, é muito importante para você ver o potencial desse mercado, né, que você quer atingir, que você quer crescer com ele. Então, foi uma lição que eu também tive, e por isso eu falei, bom, ok, já que eu sei que aí eu estou limitado, como é que eu desenvolvo um outro produto, né, que possa atingir, assim, aí o mercado brasileiro? E foi quando eu criei a minha segunda empresa, que era uma empresa, como eu falei de vocês, de hardware, e que aí sim eu podia atingir todo o mercado brasileiro, pelo menos, né, assim, no primeiro momento, né? Então, eu consegui ampliar muito o potencial de atuação. Bom, continuando um pouquinho, né, das lições, que eu falei com 7 lições, eu tinha uma quinta lição que foi muito importante para mim, assim, foi uma oportunidade que justamente quando eu fui criar essa minha segunda empresa. Na verdade, não foi bem que eu tinha ideia, mas eu comecei a desenvolver um modem, um hardware na época, eu projetei até na época, aí comecei a fabricar aquilo, comecei a vender, mas ainda era uma empresa pequena, não tinha capital suficiente, não tinha tanta capacidade de desenvolver tanta tecnologia, né? Não, era eu, basicamente, tinha acho que mais 2 ou 3 colaboradores só na época, e eu pensei, puxa, eu preciso de um parceiro internacional. Só que, gente, a gente está falando isso no final da década de 80, começo da década de 90. A internet não existia, tá? Nem fax praticamente já era disseminado, né? Foi o começo da época de fax, que existe fax. Então, só para vocês terem ideia, eu falei, eu preciso de um parceiro internacional. Como é que eu vou chegar num parceiro internacional? O começo foi o seguinte, tinha revistas, né, que tinha anúncios de revistas internacionais que eu comprei, achei alguns fornecedores nessas revistas, mandei uma carta, gente, carta, foi literalmente por carta. Internacional, 15 dias para mandar carta, mas 15 dias para receber uma resposta. Obviamente, altamente ineficiente esse processo, né? Mas era o que eu podia naquela época, né? Não tinha muitos recursos, não tinha como viajar para o exterior, né? Naquele primeiro momento, pelo menos, eu não ia, né, me aventurar ainda, né? Enfim, mas já estava pensando, estudando, né? Estava ali, né, me preparando, vamos dizer assim, para isso. Eu falei, não, eu quero isso, eu sei que eu preciso desse parceiro internacional, isso vai poder me ajudar a crescer. E aí surgiu uma grande oportunidade, né, que eu estou chamando de sorte, e eu vou explicar para vocês. Naquela época existiam muitas chamadas feiras de informática, né? E eu fui numa dessas feiras, né, para passear, ver lá, ver quem estava lá, né? Enfim, né, conhecer tecnologias naquela época, o jeito que você tinha até acesso, né, ao que estava acontecendo. E estava passeando nos corredores e encontrei com esse colega meu de faculdade. Eu tinha me formado fazia um ano, basicamente. Encontrei com esse colega, começando a bater papo, que ele estava fazendo. Aí ele falou, perguntei para ele, o que você está fazendo aqui nessa feira, né? Aí ele virou para mim e falou, não, eu estou ajudando meu tio. O que seu tio faz? Meu tio é um tio americano, ele tem uma empresa que fabrica modems, que é o que eu queria, e está aqui expondo aqui na feira, eu estou ajudando ele. Olha a coincidência, né, que vocês podem pensar, pô, Cássio, é uma baita coincidência, foi muita sorte? Foi. Só que com um detalhe. Eu era, novamente, muito jovem, ainda tinha na época 20 e poucos anos, né, ainda era 24 anos jovem, e ele foi me apresentar esse tio, era um presidente de uma companhia, já de porte bem razoável, lá nos Estados Unidos, já tinha Estados Unidos na Ásia, uma empresa de porte, e ele estava procurando justamente um parceiro local. E aí, quando ele foi conversar ali, assim, meu amigo apresentou, claro, foi já uma referência boa, mas ele começou a me perguntar do mercado, como é que é o potencial, como é que ele viu que eu via, e eu tinha esse conhecimento, porque eu já tinha estudado, já tinha planejado, já tinha um plano do que eu queria fazer, né? E ele percebeu isso. E por mais que eu ainda tivesse uma empresa pequena, por mais que eu, enfim, ainda não tivesse assim, uma estrutura para poder, né, vamos dizer, de certa forma, ser atrativo para ele, ele viu, falou, putz, né, eu senti isso dele. Falou, não, ele sabe o que ele quer fazer, ele está preparado, eu acho que eu vou dar um voto de confiança. E foi isso que ele fez comigo. Ele falou, Cássio, legal, gostei de você, você não é exatamente... Ele foi bem transparente comigo, como bom americano, foi bem direto, né? Mas eu acho que você tem potencial, vou te dar uma oportunidade se você quiser trabalhar conosco. E essa oportunidade ajudou a me alavancar meu segundo negócio. Então, por isso que eu digo para vocês, gente, claro que foi muito a minha perseverança, a minha persistência, a minha resiliência. Lógico, você tem alguns golpes de sorte? Tem. Que é meio por acaso? Mas não foi só a sorte. Se eu não tivesse preparado,
fosse conversar com esse tio desse meu amigo, eu tenho que apresentar para ele. E ele provavelmente ia me descartar, porque já não era muito o que ele está buscando, né? E ainda alguém que está despreparado. Então, por isso que você tem que estar pronto para as oportunidades. Por isso que tem que estudar, ler, sabe, se dedicar mesmo, aprender, né? Discutir, conversar, trocar ideias, para que na hora certa, eu digo, as coisas acontecem, né? Pelo menos isso não foi a única vez que aconteceu isso na minha vida. Tive mais eventos desse tipo, de sorte, né, que eu estava justamente preparado para o que está acontecendo, né? Bom, vamos lá, né? Acho que essa é a frase que eu mais gosto, né, que diz isso para mim, né, que justamente quanto mais você trabalha, mais sorte você tem, né? Porque justamente por causa disso, porque aí, a partir daí você consegue ter essas oportunidades aparecendo para você e você vai poder, né, aproveitar no momento certo isso, né? Bom, sexta lição que eu queria compartilhar com vocês. A gente, como empreendedor, né, a gente fica muito imerso no nosso negócio, né? Isso assim limita a nossa visão, gente, limita muito. Por isso que é muito importante vocês conversarem com pessoas que não estão no seu dia a dia, pessoas de fora, né? E eu tive uma grande oportunidade na época, como eu falei com vocês, que eu comecei a ser procurado por investidores, né, de ter essa opinião. Eu falei, pô, esse pessoal quer investir em mim, por quê, né? E aí eu comecei a ver que eles tinham uma visão diferente, né, do que eu tinha, mas que era muito complementar ao que eu queria, e isso me ajudou muito a ampliar a minha visão. Então, eu digo isso para vocês, não precisa ser só um investidor, tá? Pode ser um mentor, pode ser alguém. Procura, quando você for apresentar para alguém, mas não só apresentar aquele negócio, é normal, nós empreendedores somos todos apaixonados pelo que a gente faz, né? E a gente às vezes tem aquela convicção, mas é muito importante você estar preparado para ouvir, né? Quer dizer, sim, apresente seu negócio, mas pergunte, mais pergunte, né, do que fale, né? Ouça, procure entender o que a pessoa está falando. Não estou falando para você, por exemplo, também eu falo para todos os empreendedores, olha, gente, não vem, né, às vezes a pessoa vem me perguntar, Cássio, o que você acha disso? Eu falo, olha, eu vou dizer pela base da minha experiência, mas não significa que é uma verdade absoluta, tá? Estou longe de ser o dono da verdade aqui, entendeu? Até brinco, falo com eu como investidor, eu sei que eu vou mais errado que acertar, né? Então, não levem só o que eu falo. Então, é aquela escuta que o pessoal hoje chama de escuta ativa, que se escuta, absorve, processa, vê se faz sentido, encaixa no que você tem para ver, argumenta no sentido positivo, trocar ideias. Essa dinâmica ela é muito enriquecedora, tá? Muito enriquecedora para você ter essa visão fora da caixa, ampliar a forma como você vê o seu negócio, e com isso vai, sem dúvida nenhuma, abrir muitas oportunidades, né, que você, enfim, eventualmente esteja buscando, né? E para fechar essa parte, gente, eu queria depois até ver as perguntas que vocês já colocaram, vi que já tem perguntas aqui no chat, né? Enfim, e só complementar isso aqui, na verdade, desculpa, antes disso, né? Falar um pouquinho, né? A gente, às vezes, aqui, uma farinha, mas assim, a ideia é a seguinte, né? Essa visão fora da caixa mostrou uma coisa muito importante também, né? Como empreendedor. A gente, como empreendedor, né? A gente sabe que a gente batalha, luta no dia a dia, né? Vence, como a gente fala, um leão por dia, né? Isso, às vezes, gera um peso muito grande para a gente, um peso da responsabilidade, dizendo, eu preciso dar certo. Eu tenho que ser o super-herói. Não é que eu me acho super-herói, mas eu tenho que ser, né? É aquela quase obrigação, né? Aquela obrigação de você ter que dar certo, você ter que resolver todos os problemas, você ter que achar o caminho sozinho, muitas vezes. Tem uma solidão do empreendedor muito forte. Então, esse diálogo, essa visão, me mostrou, poxa, nem tudo depende só de mim. Tem coisas que não dependem de mim, dependem de mercado, de conjuntura. Então, vamos também não botar um peso tão grande, porque esse peso, às vezes, massacra a gente, né? Então, claro, não é jogar responsabilidade para os outros, né? Não, mas é procurar também balancear aquilo que depende de você e aquilo que, né, eventualmente possa não depender de você, tá? E agora sim, para fechar um pouco aqui o que eu queria comentar com vocês, existe um desafio muito grande a gente como empreendedor, que é o desafio do timing, né? Timing, o que é timing, né? A gente fala. Timing é você acertar o momento certo para você entrar em algum mercado, tá? Principalmente, aí já estou falando de negócios que têm um tipo de inovação, né? Porque a inovação é uma questão temporal, né? Ela muda, né?
uma coisa que é inovadora hoje não vai ser amanhã, e assim vai, mas vai ter uma nova inovação amanhã, e assim vai. E aí uma lição que eu aprendi, né? Lembro que eu falei no começo que eu tive muitas ideias e muitas delas deram errado, né? E aqui eu botei algumas fotinhas para ilustrar, né? A primeira foi esse livro que eu tenho até hoje, ele é um livro que eu comprei ele na época que eu acho que estava terminando a faculdade, aquele de 90, tá? Esse livro chama The Society of Mind, né? Que é um livro que fala dos princípios da inteligência artificial, né? Hoje se fala tanto da inteligência artificial, né? Tá na moda o chat GPT, e na realidade, não sei se todos sabem, os princípios da inteligência artificial foram desenvolvidos em década de 80, né? As primeiras teorias, as chamadas redes neurais, todos os princípios que a gente tem hoje foram desenvolvidos lá atrás, né? Só que tinha um problema naquela época. Eu sempre gostei de tecnologia, então, na época eu falei, poxa, deixa eu aprender como é que é esse negócio de inteligência artificial, né? Bacana, né? Mas naquela época, por que isso não se desenvolveu? Porque não tinha capacidade computacional, né? Nosso cérebro, ele é uma máquina, né, com uma capacidade brutal, né, se a gente pode dizer, de computação, tá? E naquela época os computadores eram muito rudimentares, né, comparados com o que são hoje, né? Então, novamente, né, na época eu falei, pô, queria aprender sobre isso, mas tinha a menor aplicação prática naquela época, porque não existia como implementar, né, uma coisa tipo. Aí tem essas outras duas fotos também, aí só para terminar, uma de baixo, assim, a Aeronet. Também comecei, na época, a olhar sobre tecnologia de comunicação sem fio, né? O famoso wireless, o Wi-Fi, que hoje é comum, né? Hoje todo mundo tem Wi-Fi, né? Mas foi na meados da década de 90, 93, 94, 95, mais ou menos, que naquela época nem tinha sonho de ter isso, né? Mas a tecnologia começou a emergir, eu falei, não, poxa, eu preciso, né, lançar essa tecnologia. Fui atrás de uma empresa americana, lembra das parcerias, né? Essa eu fui atrás, fui lá, né? Já tinha como ir. Fui lá visitar os caras, aí na época até o diretor que me atendeu falou, cara, você tem certeza? Por que você só está começando? Você vai que levar para o Brasil? Eu teimei e falei, não, vou levar. E errei, redondamente, tá, gente? Por quê? Porque foi muito prematuro, o mercado não estava pronto para isso, né? Era um negócio que as pessoas não entendiam, né? Não acreditavam, tinha que testar, provar, enfim, era muito caro, né? E por aí vai, né? Então, enfim, novamente, são lições aqui que eu quis compartilhar com vocês do que eu aprendi nessa minha jornada como empreendedor, que eu espero que de alguma forma contribuam para vocês, tá? Mas eu vi que tem algumas perguntas no chat, aí não sei se alguém puder aí compilar aqui para poder estar respondendo já, e depois, conforme for o caso, eu vou avançando em mais alguns tópicos que eu trouxe para vocês. Cássio, a gente tem algumas perguntas aqui, sim, e eu queria entender com você em que momento que a pessoa busca, então, esse investimento anjo, né? Qual o momento da empresa dela que ela vai falar assim, estou pronto para buscar um investimento anjo? Legal. Bom, primeira coisa assim, né? O investimento anjo, né? Ele, do jeito que ele foi estruturado, ele tem algumas especificidades, né? Ele tem um foco mais específico, por enquanto, tá, gente? Novamente, a gente está buscando trabalhar ele para se desenvolver, até para ampliar a atuação, né? O que significa isso? Ele tem alguns requisitos, que são requisitos os seguintes. O primeiro requisito é que sejam negócios que tenham algum tipo de inovação, né? Então, infelizmente, o investimento anjo não se aplica a negócios que a gente estão tradicionais, né? Então, posso pegar investimento anjo para abrir um restaurante? Infelizmente, não. Por quê? Porque não que não seja um bom negócio, ele pode ser sim um excelente negócio. Só que para o investimento anjo, ele não vai trazer o retorno necessário do investimento, porque ele não vai ter uma inovação tão significativa. Gente, inovação, quando a gente fala, mas meu restaurante é diferente, ele é mais bonito, ele é legal, a comida é boa. Não é isso. Isso com certeza vai transformar seu negócio muito bem, mas a inovação ela precisa trazer um diferencial muito grande para o seu negócio. Ele tem que agir assim, tem que ser no mínimo 10 vezes melhor do que qualquer outra coisa que existe no mercado, né? Mas não é só inovação, tem outro requisito importante. Tem que ser negócios altamente escaláveis, né? E quando a gente fala de negócios altamente escaláveis, né, que nem eu dei o exemplo para você lá, o software que eu desenvolvi é altamente escalável. Por quê? Porque para mim vender mais era só fazer cópia de software, né? Então tem que ser esse tipo de coisas que para eu poder crescer, você perguntar, então, Cássio, só empresas de software, empresas de informática, né, de tecnologia conseguem ser altamente escaláveis? Não.
Mas claro que a tecnologia ajuda muito na escalabilidade. Então, você não precisa ser uma empresa de tecnologia, mas normalmente a tecnologia vai te ajudar muito a ser muito escalável, né? E terceiro requisito é que seja negócio que tem mercados muito grandes. A gente tem que ter o potencial para atingir no horizonte de 5 anos, no mínimo o mercado brasileiro como um todo, se possível até o mercado internacional. E, novamente, por que isso tudo, né? Porque existe uma equação do investimento anjo, que hoje o investimento anjo ele é um investimento para tomar um risco elevado, quer dizer, ele investe em negócios que têm uma incerteza elevada, mas quando o negócio dá certo, ele tem que dar um retorno muito alto. Tá? Então, hoje a gente tem essa limitação. Então, aí, em termos de momento específico, qual que é o momento que você pode buscar? Se você tiver essas três características, né, inovação, escalabilidade, grande mercado, a partir do momento que você tem um produto inicial, que a gente chama, né, hoje a gente usa uma sigla que chama MVP, que é americana, né, que é Minimum Viable Product, é o produto mínimo viável, né, que é o quê? É um produto inicial que você tem já alguns clientes iniciais, então você pode estar no comecinho desse negócio. Desde que tenha aqueles requisitos que eu falei, você já pode buscar investimento anjo, né? É onde a gente começa a olhar para, né, e começa a gente ter interesse em avaliar, né, as startups que estão aí desenvolvendo esse tipo de coisa, né? Novamente, Eu gente, lembro, pode pode falar. falar. Vai, Não, não, vai lá, imagina, Cássia. vamos lá. Eu lembro muito no nosso almoço que você comentou assim, o investimento anjo, ele tem que ter um retorno realmente a longo prazo. Então, até o relacionamento, você falou assim, o relacionamento do investidor com realmente o investimento, né? Com o investidor anjo. Tem que ser a longo prazo, então acima de 5 anos. Então, se você precisar expandir seu negócio, se você precisar de um capital de giro, é com a gente aqui no Estímulo. Mas se você precisar de algo escalável, algo diferenciado para 5 anos, que o retorno venha a 5 anos a longo prazo, esse risco, aí sim seria um investimento anjo. Eu lembro muito você falando isso, né? Perfeito. Perfeito, você tem toda a razão, porque assim, pensando assim, né, formas de você financiar o seu negócio, né? E depende muito para que você precisa desse dinheiro, né? Quando você vai fazer dinheiro, puxa, eu vou fazer preciso desse dinheiro para fazer uma expansão, para, vamos dizer assim, hipoteticamente, para fazer desenvolvimento de mercado, que a gente chama, né? Que é o quê? Eu vou querer desenvolver a minha marca no mercado que eu quero. Esse é um retorno de longo prazo, né? Então, não adianta você pegar um financiamento, né, de curto prazo, mesmo que seja de médio prazo, 6, 1, 2 anos, porque você mesmo não vai ter o que a gente chama de payback, né? O retorno desse investimento para pagar ele, né? Desse financiamento, desculpa, esse financiamento. Então, por exemplo, a linha que o estímulo oferece é muito boa para você financiar, você precisa de estoque, precisa aumentar o estoque. Investimento não é para comprar estoque. Eu preciso comprar máquinas e equipamentos para aumentar minha produção, né? Vamos dizer, são investimentos seus, mas que você pode financiar e que você vai ter esse chamado payback nesse horizonte, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, não vai passar muito disso. Você vai ter, e aí você consegue pagar o financiamento. Agora, o investimento, né, o investimento em geral, né, incluindo investimento anjo, ele já se propõe para aquilo que você sabe que você não vai ter retorno nesse prazo, você vai ter um retorno de longo A prazo, longo prazo. 4, 5 anos, e aí não adianta você querer pegar um financiamento porque você não vai ter como pagar ele, né? Então tem que separar um pouco qual que é o uso do dinheiro. E o ideal, normalmente, é você pegar uma combinação dos dois. Ó, o que eu preciso para capital de giro, para isso eu vou pegar financiamento. E para aquilo que eu preciso de longo prazo, eu pego investimento. Essa combinação, normalmente, é o ideal. Você usar cada linha de forma de você se capitalizar adequada ao seu negócio. Você consegue contar um case para gente de alguma, até mesmo investida de vocês, que você lembra que pegou um capital de giro e depois vocês entraram com investimento anjo? Para a gente contar essa historinha, assim? Ah, tem. Eu vou contar um caso meio ao contrário, que ela pegou primeiro Tá bom, e depois pegou capital de giro, tá? tá bom. Normalmente, assim, nossos casos normalmente é o mais comum, tá? Porque como a gente investe muito no comecinho, às vezes ela nem tem como Uhum. pegar capital de giro, porque às vezes ela está falando, estou faturando. Eu lembro de uma startup que eu investi, né? Chamada Holistics, né? Ela tem produtos que a gente chama de bem-estar, né? E eu conheci as empreendedoras, elas tinham um produto, estavam lançando um segundo produto. Na época elas vendiam, acho que eu não lembro exatamente o valor, mas coisa de R$ 10.000 por mês, não passava disso, né? Bem pouquinho mesmo ainda, né? Estava no começo, né? E elas estão de investimento para desenvolver a marca, desenvolver novos produtos, né? Estruturar o negócio delas.
E eram, né, novamente, não é coisa de curto prazo, né? É coisas que demorar para ter retorno. E a gente fez o investimento inicial nelas. Mas aí elas começaram a precisar comprar mais estoque, né? E aí elas falaram, aí na época mesmo eu falei para elas, olha, para estoque, não vai usar o dinheiro desse investimento, né? Vamos pegar linhas de financiamento que vão ajudar você a girar seu estoque. E hoje é essa combinação que elas têm. Então, investimento e tem linhas de crédito de financiamento para financiar capital de giro, financiar, inclusive, o marketing que elas fazem, né, a divulgação que elas fazem. Por quê? Porque são coisas que elas têm um retorno mais com um prazo menor. Ela gasta naquilo, faz a propaganda, compra o estoque, mas ela vende e vai receber lá, né, em 30, 60 dias, às vezes até mais rápido, ela antecipando, né? Ela às vezes financia também por antecipação, né, dos recebíveis dela. Então, essas linhas são as linhas para você fazer o seu giro de curto prazo. Perfeito, Cássio. Acho que um tema assim que tem muita pergunta é quais segmentos que a gente vê que tem mais realmente investidores anjos? A gente sabe que precisa pensar fora da caixa, precisa estar fora ali fazendo coisas diferenciadas, mas onde que você vê que tem um segmento maior realmente que você vê que tem investimento anjo? Olha, a gente tem até uma pesquisa que mostra mais ou menos os setores, né, que tem maior volume de investidores, enfim, do ano. Assim, os setores que normalmente têm mais, atualmente, são setores ligados à área de saúde, à área de educação, à área de agricultura, mas sempre com alguma tecnologia aplicada a elas, tá? Tanto que a Entendi. gente usa os termos, né, a gente fala as ponto techs, né? Então é health tech, né, que é setor de saúde com tecnologia, Uhum. agritech, as fintechs, né, as startups que estão no setor financeiro aplicando tecnologia. Então você vê que o ingrediente de tecnologia normalmente está em todos esses negócios, porque justamente permite você escalar muito esse negócio e também criar inovações que o mercado ainda não tem, né? Então, Uhum. hoje o investimento anjo ele está muito focado nessas que chama ponto techs, mas em diversos setores, tá, gente? Tem em todos os setores. Se perguntar, Cássio, é exclusivo para isso? Não, a gente já tem investimentos em negócios que têm algum tipo de inovação que nem tem tanta tecnologia, né? A própria esse caso da Olist, que eu comentei com você, é uma empresa de tecnologia, ela até usa tecnologia porque ela vende online, né, tem um e-commerce, né? Mas hoje e-commerce nem dá para dizer que é uma de inovação mais, né? Porque hoje já virou, qualquer um pode ter um e-commerce, né? Se bem que hoje em dia não é tão simples assim, né? E-commerce é mais Uhum. complexo. Mas, enfim, então, produtos de bem-estar, né? Que enfim, é uma categoria que hoje ainda não já existem alguns, mas não é tão consolidada, então tem uma oportunidade de mercado. E sempre pensando assim, que inovação eu posso construir no meu setor? Qual que é a dor, a lacuna que a gente fala, que você tem para conseguir criar uma inovação significativa para o seu negócio. Perfeito, Cássio. No site de vocês tem explicando assim quais são os setores, o que seria um Tem, investimento anjo, qual o segmento. Então, acho que é legal depois eu passar para eles também, para eles entrarem. com certeza. Acho que a gente põe muito conteúdo no site, até peço desculpas, o site é meio um pouquinho bagunçado, a gente está tentando melhorar agora o nosso site, mas Imagina. pesquisando lá, eu falo, gente, quem sentar e tem muita informação, muito conteúdo, a gente publica muitos artigos, a gente tem um blog lá com muito conteúdo, muito relevante para vocês, então conteúdo não falta, tá? Tem conteúdo à vontade para vocês realmente aprenderem tudo que é necessário para vocês conseguirem obter investimento, que é o que a gente tem como missão aqui na Anjos, é ajudar os empreendedores a conseguirem investidores para o seu negócio. A Anjos do Brasil, essa é a nossa missão, é conectar empreendedores e investidores. A Anjos do Brasil em si, ela não investe, né? Como a gente é uma organização sem fins lucrativos, Uhum. mas a gente conecta vocês com os empreendedores. Agora, para isso, vocês têm que estar bem preparados, sabendo o que o investidor busca, o que ele vai olhar, como é que ele vai analisar o seu negócio, né? Porque no final, assim, também existe uma limitação ainda o Brasil está crescendo, mas ainda é limitado, né? Infelizmente, estamos querendo crescer mais investimento ainda. Então, o que acaba acontecendo é que acaba havendo uma seleção desse processo, né? Então, é um desafio, Perfeito, gente, mas é um desafio bom, porque eu digo assim para todo empreendedor, se seu perfeito. negócio atrai um investidor, significa que você está bem preparado. Se o seu negócio você está bem preparado, a chance do negócio dar certo é bastante alta. Ótimo. Hoje o que os investidores olham, assim, se a gente colocar um ranking, é inovação,
eles olham o risco também, mas eles querem um retorno, um ROI positivo, né? Se você pudesse, assim, ter um ranking realmente, o que Tá. você acha que os investidores mais olham? Sabe o que o investidor mais olha? Eu vou te contar o que é. Ah, Ele olha o empreendedor. Para nós, o mais importante, mas você fala assim, como assim olha o empreendedor? A gente olha o que a gente fala de capacidade de Você quer, filho, execução. morango com Opa, chocolate? troquei o áudio aqui. peraí, pessoal, coloca no mudo, por favor. Pronto. Então, eu estava falando assim, o que o investidor mais olha é o empreendedor, né? Ou os empreendedores, os sócios, né? Mas olha o que neles? Olha principalmente a capacidade de execução. Mostra o que você conseguiu fazer, né? Que eu digo para todo empreendedor, falo, quando eu vou avaliar uma empresa para investir, eu primeiro quero saber isso aí, o que você já fez, né? E fez assim com o quê? Com seus recursos próprios, né? A gente sabe, às vezes, o empreendedor tem muita limitação de recursos, como eu tive lá atrás, no começo, né? Quando eu comecei a empreender, mas eu me virava, sabe? Aquela história de me virava. Então, eu ia lá, né? Por exemplo, eu lembro, minha mãe me deu um computador bem básico, né? Mas eu precisava de mais coisas. Então, eu fui trabalhar, fazer uns bicos, para comprando, né, peças para o meu computador para poder expandindo ele. Eu comprava mais Uhum, coisas, fazia, ganhava um dinheiro, aí ia fazendo assim. Quer dizer, então, é isso que é importante. Eu conto sempre um caso que eu investi numa startup, né, nos empreendedores. Não sei se algum de vocês já ouviu falar no famoso elevator pitch, né, o pitch do elevador, né, sim, que é uma... A pessoa fala, é uma figura de linguagem que assim, a ideia é que se você entrar no elevador, você tem o tempo do sim, elevador para se apresentar e vender o seu negócio, né? E aconteceu um caso sim, real comigo, verdadeiro. Eu estava tudo bem que estava num evento de investidores e empreendedores, estava indo embora, entrei no elevador, e aí dois empreendedores estavam lá, tudo bem que eu tinha um crachá escrito que era investidor, eles estavam lá, viram aí no elevador, literalmente, eles falaram, posso me apresentar? Eu falei, pode, né? Aí o que ele fez? Olha o que o empreendedor fez, muito simples. Ele tinha um celular, também desenvolvia software, ele sacou o celular dele e mostrou, a gente fez esse aplicativo aqui, eu já tenho, não lembro quantos aí, ele falou, 100 usuários que já são pagantes, inclusive. Olha o que ele fez, ele falou isso para mim. Eu falei, pô, peraí. Ele mostrou o que ele fez, né? Não é uma ideia. Não é tive uma ideia. Não, ele fez algo. E tem gente pagando para usar aquilo. Peraí, eu quero ver esse negócio melhor. Me interessou, entendeu? Investidor. Óbvio. E acabei investindo neles, gente. Acabei investindo, óbvio que não foi ali, depois só, né? Depois tivemos várias reuniões, fui aprofundando, mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Porque ele mostrou que ele tinha capacidade de execução e mostrou que ele viu uma dor, um problema que tinha clientes, tanto que tinha cliente já pagando para usar aquilo que ele fez, entendeu? Então, o que a gente mais olha sempre é isso, a capacidade de execução do empreendedor, né, com poucos recursos. Tanto que eu digo assim, eu gosto de investir em empreendedor que faz muito com pouco dinheiro, porque esse é o que vai multiplicar meu investimento, tá certo? com certeza, com certeza. Cássio, essas perguntas todas que que eu acabei fazendo com você, veio realmente dos nossos empreendedores. A gente está com pouco tempo, Tá? então eu queria agradecer sua participação. Pessoal, a gente, de costume, até mesmo para a gente melhorar aqui nossa área de capacitação, a gente queria colocar aqui no link do chat um NPS. Rô, por favor. Coloca aqui no chat só para vocês responderem o que vocês gostaram, o que dá para a gente melhorar, e até se vocês indicariam se vocês indicariam essa mentoria para outras pessoas. Tá aqui, ó, Rodrigo Estímulo, é esse formulário, tá? Infelizmente não dá para todo mundo, da gente fazer todas as perguntas, que a gente tem um tempinho, mas eu tentei selecionar as principais. Foi muito rico, Cássio, a sua participação. Quero Obrigado. agradecer principalmente. Quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa Perdão, aí? eu fiz besteira. Eu queria mostrar só o seguinte, perdão, aqui, acho que estou fazendo uma besteira aqui no meu negócio. Eu ia mostrar aqui, mas eu pus aqui no chat, tá? Eu pus aqui, não pus, vou pôr ainda, um link aqui que é o meu Linktree, tá? Meu link da bio, né? O famoso link da bio, tá? Que tem links para Anjos do Brasil, tem link para os livros, que vocês podem acessar ele gratuitamente. Enfim, acho que tem bastante acesso a bastante conteúdo aí que a gente preparou para vocês, que eu espero que possa ajudar vocês a responder as perguntas que talvez não tenha dado para responder agora, né? Mas acho que lá vocês vão ter esse conteúdo todo que vai poder ajudar vocês, e tem uma forma também de vocês aí nos contatarem
para a gente eventualmente ver de que forma a gente pode, né, ajudar vocês aí nos desafios que vocês têm como empreendedores. Que ótimo. Cássio, muito obrigada. Eu quero agradecer o seu time também, a Vicky e o Danton, e você principalmente, se você quiser também deixar algum recado final para eles. E muito obrigada mesmo. Pessoal, deixei aqui o link, tá? E o que vocês puderem, o que vocês tiverem de dúvida também, fiquem à vontade. Depois a gente vai mandar um e-mail de agradecimento e vocês podem falar com a gente. Cássio, seu speech final, por favor. Não, o speech final, assim, gente, essa, assim, como eu sempre falo para todo mundo, empreender não é fácil, eu falo, né, todo empreendedor tem o seu lado herói, sim, porque não é fácil, a gente sabe a dificuldade, o desafio que é, mas eu digo sempre assim, quando você é perseverante, veja bem, gente, perseverança é você, como eu falei para vocês no começo, vocês estarem muito ligados ao que as pessoas falam, o que vem de fora para dentro, né? Não basta, não, eu acredito no meu negócio, eu sonho com o meu negócio. Isso, claro que é importante. Mas o mais importante é ouçam, se conectem, aprendam, tenham um radar ligado 24 horas por dia, que eu tenho certeza absoluta que se vocês tiverem isso, vocês vão encontrar o caminho, tá? Vocês vão achar. Como você está, né, para quem gosta de videogame, né, tem aqueles joguinhos que você tem que achar o caminho certo. Se você está com o radar bem ligado, você vai achar o seu caminho, tenho certeza absoluta. Que bom, você é uma inspiração para todos nós mesmo. É isso. Nós tivemos hoje 80 participantes. Muito obrigada, pessoal. Fiquem de olho nas nossas comunicações. A gente quer realmente passar ainda mais novos conteúdos para vocês. E muito, muito, muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado aí, pessoal. Agradece aos anjos. Obrigada, pessoal.